Os anjos mais misteriosos da Bíblia. Os Ofanim. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes. No livro de Gênesis, temos relatos de anjos interagindo com Abraão e Jacó, enquanto no livro do Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante a peregrinação pelo deserto. Ao todo, a palavra anjos aparece 32 vezes nos escritos de Moisés. Os anjos são apresentados nas Escrituras como as hostes do céu. Eles são seres espirituais reais, não mitos ou opiniões, que têm impacto no mundo físico. Assim como o mundo demoníaco, o mundo angélico é oculto. Podemos não vê-los, mas eles tocam a vida das pessoas e até podem derrubar reis. Entre os anjos mais misteriosos da Bíblia estão os Ofanim. Ofanim é um termo hebraico antigo que significa rodas. No Antigo Testamento, essas rodas aparecem em várias passagens, mas são de especial interesse quando mencionadas no trono de Deus, como na visão do profeta Ezequiel. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, foi um profeta que viveu durante um dos períodos mais difíceis da história de Judá, o exílio babilônico. Ele foi capturado por Nabucodonosor e levado para a Babilônia em 597 a.C., onde profetizou para os exilados. O ministério de Ezequiel era crucial para os prisioneiros de sua época, trazendo uma mensagem de vida para aqueles que acreditavam e julgamento para os que não davam ouvidos. Foi durante o exílio que Ezequiel teve uma visão impressionante dos Ofanim. A visão é uma das passagens mais difíceis de interpretar do Antigo Testamento. Ezequiel descreve que os céus se abriram e ele viu uma grande nuvem com fogo, rodeada de luz. No centro, ele avistou algo que se assemelhava a metal brilhante no meio do fogo. Dentro dessa visão, Ezequiel viu 4 seres luminosos. Eles tinham forma humana, mas com 4 rostos diferentes. Um rosto humano, um de leão, um de boi e um de águia. No capítulo 10, Ezequiel identifica essas criaturas como querubins, seres celestiais que servem diretamente ao trono de Deus. As descrições continuam detalhadas. Cada um desses seres tinha 4 asas, pernas retas e pés como cascos de bezerro que brilhavam como bronze polido. A presença de querubins é significativa, pois eles estão associados diretamente à presença de Deus. Além disso, Ezequiel descreve que sob as asas dessas criaturas havia algo que se assemelhava a brasas de fogo. Logo em seguida, Ezequiel vê as rodas dos Ofanim. Essas rodas não são como as que conhecemos. Elas eram imensas, cobertas de olhos e podiam se mover em qualquer direção sem virar. A maneira como ele descreve as rodas é semelhante a um giroscópio, permitindo movimento multidirecional, sugerindo que as rodas estavam diretamente conectadas ao espírito dos seres viventes. Essa visão não se limita apenas à aparência física das rodas. Ezequiel enfatiza que o espírito dos seres celestiais estava nas rodas, o que significa que onde quer que os querubins fossem, as rodas também iam. Isso reflete a onisciência de Deus, com os olhos nas rodas simbolizando o fato de que Deus vê e sabe tudo. A visão continua com uma expansão sobre as cabeças dos seres viventes, como uma superfície brilhante de cristal que se estendia por suas cabeças. As asas dos seres, quando abertas, emitiam um som semelhante ao de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso. Ezequiel então nota algo semelhante a um trono, sobre o qual estava uma figura com aparência humana, porém envolta em fogo. Ao redor dessa figura, ele vê um arco-íris, um símbolo da promessa de Deus. Essa visão grandiosa transmite uma mensagem clara: Deus está no controle, mesmo durante os tempos mais difíceis. Para Ezequiel e os exilados, era um conforto saber que Deus não os havia abandonado. A onipotência de Deus é um lembrete de que nenhum problema ou desafio está além de seu poder. A visão dos Ofanim não é apenas sobre criaturas celestiais, mas sobre o poder e a presença constante de Deus, que está sempre ao nosso lado, independentemente de onde estivermos. Isso nos dá a paz de saber que, mesmo quando enfrentamos desafios, Deus está sempre presente e atuando em nossas vidas. Ezequiel nos mostra que,
mesmo diante de algo tão grandioso e incompreensível como os Ofanim, Deus nos oferece conforto e segurança em sua presença. Durante os tempos desafiadores do ministério de Ezequiel, Deus o presenteou com uma visão que o tranquilizou, lembrando de que o Senhor continuava no controle, mesmo estando longe de Jerusalém. Ezequiel tinha certeza de que Deus estava com ele. Assim como nos dias de hoje, muitos crentes podem sentir-se exilados em meio à crescente maldade e imoralidade no mundo. Até mesmo dentro das igrejas, alguns se recusam a aceitar os ensinamentos bíblicos. No entanto, a descrição de Ezequiel sobre a magnificência de Deus traz conforto. Ainda que não vejamos as rodas e querubins como ele viu, sabemos que Deus está conosco, onde quer que estejamos e o que quer que estejamos enfrentando. Ele é onisciente e onipotente, e, além disso, nos deu o Espírito Santo para ser nosso ajudador em tempos difíceis. Devemos manter essas verdades em mente, firmes na fé, até o dia em que seremos chamados para nos unir a Ele no céu. A visão que Ezequiel teve pode parecer desafiadora de visualizar, principalmente a descrição dos querubins com múltiplos olhos. João, no Apocalipse, também mencionou essa imagem ao descrever os seres viventes em torno do trono de Deus. Esses olhos simbolizam a inteligência e o conhecimento divinos. As rodas que Ezequiel viu, movendo-se em sincronia com os querubins, eram movidas pelos espíritos dos seres viventes. Esse trono de Deus, colocado sobre rodas, podia se mover em qualquer direção sem a necessidade de virar, representando o poder absoluto de Deus. Os Ofanim são fascinantes para muitos, e ao longo dos tempos, escritores apocalípticos judeus os classificaram como um tipo de anjo. Apesar de as escrituras não afirmarem diretamente que os Ofanim são anjos, eles foram reconhecidos por sua proximidade com o trono de Deus, sua semelhança com a vida e seu poder sobrenatural. Se os Ofanim são anjos ou simplesmente mecanismos divinos, o que importa é que eles revelam a glória de Deus, mostrando o domínio absoluto do Criador sobre todo o cosmos. Essas rodas omnidirecionais são um lembrete constante de que Deus é onipresente, estando em todos os lugares e em todos os momentos. Assim como o Espírito de Deus guia os querubins, ele também habita nos Ofanim, e os muitos olhos que cobrem as rodas simbolizam a onisciência de Deus. Ele tudo vê, tudo sabe, e isso deve trazer confiança aos cristãos. Em Efésios 6, 11, 12, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais malignas nas regiões celestiais. Essa passagem nos alerta sobre a importância de estarmos cientes do mundo espiritual que não podemos ver com nossos olhos físicos. Há um conflito contínuo por nossas almas, e Deus deseja que estejamos preparados para enfrentar os esquemas do inimigo, sempre com a armadura divina. O extremismo espiritual pode ser perigoso em ambos os sentidos. Há aqueles que minimizam o mundo sobrenatural, vivendo apenas com uma visão naturalista, enquanto outros se fascinam tanto pelo espiritual que se tornam inúteis no mundo físico. Devemos ter um equilíbrio, mantendo nossos olhos abertos para as realidades espirituais sem perder nosso foco aqui na terra. Ezequiel nos oferece uma visão clara da majestade de Deus, e apesar de as imagens que ele descreve serem surreais e complexas, elas servem como um lembrete poderoso do controle e soberania divinos. Ele foi um comunicador criativo, que utilizou performances dramáticas e visuais impressionantes para transmitir sua mensagem, permanecendo fiel à sua missão de alertar o povo sobre a necessidade de arrependimento. Os anjos desempenham um papel fundamental na execução da palavra de Deus. Salmos 103, 20 e 21 descreve como eles cumprem fielmente a vontade divina. Eles não apenas trazem mensagens, mas também executam o que Deus ordena. No entanto, mesmo com seu papel essencial, muitos cristãos ignoram a presença e a atuação dos anjos em suas vidas. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, precisou do ministério dos anjos. Desde o anúncio de seu nascimento até sua proteção, os anjos sempre estiveram presentes. Isso nos mostra a importância do reconhecimento da presença angélica em nossas vidas. Muitas vezes, não conseguimos ver o mundo espiritual ao nosso redor,
mas isso não significa que ele não exista. Os anjos pertencem a uma dimensão diferente da nossa, e Deus os criou para servi-lo e nos auxiliar. A palavra de Deus nos garante que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, Hebreus 1:14. Eles estão presentes em toda a criação de Deus, mencionados inúmeras vezes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostrando que sua relevância permanece até os dias de hoje. Confiar no ministério dos anjos é parte do plano de Deus para os redimidos. A unção do Espírito Santo não substitui os serviços que eles prestam, e devemos ser espiritualmente atentos para não limitar sua atuação em nossas vidas. Assim como os anjos cercaram Jesus durante sua vida terrena, eles também estão ao nosso redor, prontos para nos ajudar e cumprir a vontade de Deus. A visão de Ezequiel e o ministério dos anjos nos ensinam que Deus está sempre no controle, em todas as dimensões, tanto físicas quanto espirituais. Através da história de Ezequiel, somos lembrados da majestade e da soberania de Deus, e que, assim como os anjos, devemos estar sempre prontos para cumprir a vontade divina em nossas vidas. Obrigado por assistir até aqui e por favor se inscreva em nosso canal.